E aí, pessoal, beleza? Tudo bom, galera? Chegamos aqui para mais uma aula de matemática, numa versão nova. Isso mesmo, unidade 3 veio com uma roupagem diferente. É a matemática na modalidade híbrida. Como que é isso, Beleza. professor? É assim, ó, nós vamos direcioná-los com um estudo, com um conteúdo, com alguma coisa que você sentiu dificuldade lá atrás e você, estudante, protagonista, vai realizar todo o aprendizado. Isso mesmo, a gente vai querer mais participação de vocês agora, isso requer mais atenção e vai ter uma série de novidades nessas aulas híbridas. Vamos lá ver como é que vai funcionar então? Bora Na lá? telinha, unidade 3. Nessa aula nós temos as aulas 1, 2 e 3. A primeira parte da aula é a apresentação do que nós chamamos de reta real. Beleza, beleza. Nessa aula, a gente vai reconhecer os números na reta numerada. Então, a gente vai ver o que a gente já viu, o que a gente já trabalhou. viu, já trabalhou. Só que já agora isso aqui. vamos dar uma olhada diferente. Diferente? Tem aquele negócio mais... Tanto é que, olha só aqui, ó. Ela tentou ir embora. Ah, não, A reta não, numérica queria ir volta. embora. Eu falei, volta pra cá. Porque eles querem Empurra estudar. aí, Aldelina. Volta. Correu pra trás da internet. Quer se esconder. Não tem Não. como. Puxa, vem. Então, olha só. Essa parte aqui nós conversamos com vocês lá na aula unidade 1, quando falamos de reta numérica. Beleza. O que é uma reta numérica? Uma reta numérica é uma reta na qual foram colocados todos os números reais. Beleza? Ó, isso é importante, todos os números reais. Essas retas elas são construídas com base no conceito de distância entre dois pontos. Isso. Aí vamos lá. Ó. A distância entre dois pontos é aquele afastamento que nós temos. Nessa representação que nós temos aqui, nós estamos representando os números inteiros. Parte positiva e parte negativa. Beleza. Tá vendo aqui a origem, gente? A origem aqui, volta. Canetinha. A origem aqui, o zero. À esquerda, negativo, a gente já viu isso, aprendeu. E à direita do zero, os números positivos. Perfeito. Aí, olha só, a distância entre os números é esse afastamento entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2. Para a esquerda, entre o 0 e o menos 1, entre o menos 1 e o menos 2. Esse afastamento é que nós chamamos de distância entre os números. É o afastamento deles, chamada de unidade. Uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade. Na próxima aula, vocês vão ver que essa unidade pode ser chamada de centímetro, de milímetro, de metro, de quilômetro. Depende do que eu estou medindo. Beleza. Essa parte aqui nós já havíamos conversado lá na unidade 1, mas sentimos a necessidade de reforçar com vocês. E aqui tem uma frase interessante, olha só aqui, ó. Apresentar todos os números reais. Todos os números reais. Como é que eu vou fazer isso numa reta numerada? Como é que eu vou representar todos os números reais? Como é que eu vou fazer isso aqui na minha reta numerada? É o que vocês estão assim, ó. Não estou enxergando todos os números. Vejo 0, 1. Entre o 0 e 1 não vejo mais nada. 1 e 2 não vejo mais nada. Beleza, não estou enxergando. Beleza, mas eu vou te contar que existe, entre, por exemplo, o 0 e 1, existe uma infinidade de números. Você não está enxergando, mas isso existe. Eles estão lá, gente. Beleza. Quer ver só um negócio? Olha só. Vamos pegar, então, a distância entre dois números, uma reta menor, e vamos ampliar essa reta um pouquinho. Olha. Agora, entre o 0 e o 1, eu já vejo alguns traçados diferentes. Beleza. E esses traçados beleza. que vocês veem nas réguas, nas fitas métricas, o que significa isso aí? Quer ver? Olha só, significam números. Aqui nós ampliamos um pouquinho mais, pegamos entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1 nós temos a metade. A metade é o meiozinho ali, ó. Então, esse meio pode ser representado de forma de fração, 1 sobre 2, ou na forma de número decimal, 0,5. 0,5 significa que entre o 0 e 1 eu tracei 0,1, o primeiro tracinho que nós temos lá na reta de cima. 0,2, 0,3,
0,4, que vai até o 0,9. E o próximo é 1. Então, agora, você já conseguiu enxergar melhor os números reais na reta real, dando essa ampliada, saindo um pouquinho dessa reta 0, 1, 2, 0, menos 1, menos 2, passando por esse processo de talhamento, né, vamos dizer assim, fomos marcando, ticando os números ali e agora enxergando os números. Aqui não estão todos, tá? Beleza, beleza. E aqui, olha só, a gente trouxe para vocês uma imagem um pouquinho ampliada, aqui, ó, um pouquinho ampliada, e depois a gente trouxe um pocão ampliada. Tá vendo, ó? Entre o 0 e o 1, você tem que enxergar que existe inúmeros, vários números. Não tá. Ali a gente colocou, ó, aqui a gente colocou entre o 0 e o 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até 0,9. E o próximo é o número 1. Mas existem mais ainda? Ixi, se eu quisesse destacar aqui, ó, entre o 0 e o 1/16avos, ali naquele meio, eu poderia colocar mais um monte de números. E isso eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que lá nos números reais, nós falamos para vocês, entre dois números inteiros, existem infinitos números reais. Infinitos. Isso. Gente, vamos lá, só mais um pouquinho aqui. Entre o 5 e o 6. Olhem para cá, entre o 5 e o 6. A gente consegue ver aqui em cima o 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, que é 5,5. Depois, 5,6, 7, 8, 9, 9. E depois, 6. o 6. Beleza. E aí, vocês devem estar tudo assim agora. Uau! Reta real. Meu Deus. Uau! E no nosso dia a dia, será que eu só consigo enxergar a reta real na aula de matemática? Será que é só aqui que eu vou usar essa reta real? Não, não é possível. E aí não. você está pensando, lá vem eles de novo com aplicações. Claro! Porque olha só, quem nunca viu isso aqui? E o professor de matemática tem cara de aplicações, quer aplicar. Tudo é aplicado. Maurício Aplicação da Silva. Ei, Valnei, será que é só na aula de matemática? Olha aqui, ó, fita métrica. Vocês já ouviram essa fita métrica? Na escola tem. Na escola verdade. tem fita métrica. Na costureira tem costureira fita métrica. usa. Lá no sítio, vocês devem ter um desses O aqui. trabalhador deve de construção usa a trena. E olha a marca dessa trena aqui, olha só a marca dela. Mediação Topzera. tecnológica. Essa aqui é muito cara, essa daqui. Essa daí é top. Olha só, a outra também é mediação. Essa daqui, mediação também. tecnológica. Essa daqui não, essa daqui é da concorrente. Essa aqui é da concorrente. Mas essa da concorrente tem uma digital, ela é digital. É, porque ela é digital. Digital não interessa para nós agora. Por quê? Porque nós queremos contabilizar. Vamos olhar aqui nessa reta do lado aqui, ó. Né? Nós temos aqui 9 e 10. Né? Temos aqui na nossa reta aqui do lado 9 e 10. Percebam que quando nós vamos olhar, você dá para olhar aqui um pouquinho para eles 10. aqui, ó. Só para a gente falar com eles um pouquinho assim, o que vai acontecer agora? Muitas das vezes nós usamos esses instrumentos aí e não temos muita noção do que estamos medindo. Ou simplesmente olhamos somente para os números grandes. Né? Então, agora nós vamos mostrar para vocês que essa fita métrica aqui não é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Isso aqui de maneira mais prática. Claro que, dependendo da situação, para uma medição mais precisa, né, eu tenho lá uma empresa e vou fazer um serviço que tem que ter uma precisão exata, é importante uma precisão. Tem pessoas que usam de maneira fascinante essa daqui e chegam numa precisão exata. Hoje em dia já se usa a digital. Você estica a trena e aqui em cima sai a medição já certinho. É top. Essa daí Perfeito? é top também. Mas nós vamos aprender a olhar essa daqui. Vamos lá então? Na telinha rapidinho. Olha só, entre o 9 e o 10. Vocês perceberam que entre o 9 e o 10 tem um traço um pouco maior? Sim. Esse traço maior é exatamente a metade de 9 e 10. Qual é a metade entre 9 e 10? Qual que é a metade? 9,5.
9,5. Então, significa que antes do 9,5, eu tenho 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5. E essa daqui eu deixei um negócio bem melhor ainda. Porque como é uma fita métrica e ela precisa ter uma precisão melhor, percebam que entre o 9 e o 9,5 tem outro traço um pouco maior. Estão olhando aí, estão conseguindo enxergar? Tem um traço um pouco maior, que é a metade da metade. Nós temos a metade da metade, ou seja, a metade entre 9 e 9,5. Olha lá, ó, de verdinho lá, ó, né? Qual que é a metade? 9,25. Eu vou dividir esse 0,5 no meio. Então eu vou ter 9,25. Aí eu já saí dos décimos e já estou na casa dos centésimos. Olha que coisa impressionante. E muitas das vezes nós nem olhamos para isso, né? Só damos atenção aos números maiores. Pode ver que tanto é que são eles, os maiores, que sempre estão em destaque. Olha só aqui, ó, em destaque. Mas para trabalharmos com medidas e termos precisões, é fundamental que ao esticarmos uma trena ou uma fita métrica, nós prezemos por essa precisão. Por quê, professor? Vamos lá imaginar que você comprou seu terreno, seu lote, e ele tem 10 metros por 25. Beleza. Se você medir errado o seu lote, ou se o vizinho mediu errado dele, ou se o outro vizinho medir errado dele, né, mesmo que seja 0,5, né, um pedacinho só, 5 centímetros, imagina só, o vizinho da ponta 5 centímetros, o outro mais 5, o outro mais 5. Quando chegar no último terreno, cada um foi levando 5 centímetros, o último vai perder, quantos terrenos tem? 10? Vai perder 50 centímetros, meio metro. Então, essa precisão aqui é exata, tá? Tem que ser de maneira precisa. E nós entramos agora, né, vamos começar agora com os fazendeiros, os sitiantes, os nossos estudantes das glebas, né, da zona rural, que trabalham com seus lotes. E quem que faz essa precisão lá no lote? Lá no lote eles têm os mourão. Né? Os mourão são aqueles piquetes maiores, ou, como eu aprendi ano passado, lá em loco, professor, não é mourão, professor, é esticador. Aí depois eu vou pesquisar, é a mesma coisa, tá? Mourão e esticador é a mesma coisa. Isso aí para mim também é novidade, eu não sei o que é um mourão e um esticador. Vou te levar, ó pessoal, vamos aprender na prática, levar-te, ó, vai dar um português bonito agora, levar-te-ei no sítio. Levar-te, e eu irei-te-ei. E tu irás tiar no sítio. Irei-te-ei. E lá vou te mostrar o mourão. E o esticador. É a mesma peça, é a mesma coisa. E tu vai me ajudar a puxar a cerca. Medir, então, e vocês vão ajudar a gente. E tu vai dividir as partes das cercas e vai cavar. Mas eu vou cavar, Para poder botar as estacas. É coisa pequena assim, 90 centímetros, 1 metro de profundidade de estaca, só para... Beleza, tudo bem, tudo Tá bem, certo? tudo bem. Aceito, Olha, aceito. A Aldelina também é fazendeira, tá? Então essa parte tá atenta a tudo. Então, vocês estão vendo, olha só, que uma conversa lá na prática. Botei os mourão, os esticador, agora vou construir a cerca. Qual que é a melhor distância entre o mourão e uma outra estaca que eu vou colocar para poder fazer a cerca? Tem uma distância, eu prefiro 1 metro, o fulano falou que 2 metros é melhor. Então, depende muito do que eu estou trabalhando, né? Se for para gado, acho que 2 metros já fica muito longo e dependendo do bezerro ali mais quietinho, mais fujão, aí dá trabalho. Então, tudo isso trabalha com a reta real. Aí, olha só, não é dessa aula ainda. Falamos dos mourões, né? Falamos das estacas. As estacas e os mourões serão os nossos intervalos numéricos. Lembram? Isso. Lá da aula, unidade 1? Que legal. Ele serve como as extremidades, né? Isso, olha aqui, ó. Extremidades do nosso intervalo. 9 e 10 é o nosso ponto. Se o 9 puder participar, intervalo fechado.
Se o 10 puder participar, intervalo fechado. Quais números existem entre o 9 e o 10? Bom, aqui nós temos intervalo aí, infinitos muitos, números. né? Mas aqui nós temos aqui, ó, de maneira mais precisa, 9, como está dividido em centésimos, 9,01, 9,02, 03, 04, até o 9,99, que aí chega no 10. Olha o intervalo, vai de 9 a 10. Beleza, e é um exemplo prático, é um exemplo fácil de ver quando a gente fala em mourão. Eu já estou imaginando o que é um esticador, o que é um mourão, porque aí você vai entender o que é um intervalo numérico. Perfeito. Tá, vai daquele do mourão ao outro, né? No caso, se nós pegarmos a frente toda, de um mourão ao outro, eu tenho ali, né, o intervalo do meu lote, da minha chácara, da minha fazenda. Fechou ali, beleza, os mourões. Agora eu vou destacar dentro, intervalos menores. Verdade. Olha só aqui. Ó. Maurício, é uma boa atividade prática para a gente enxergar aqueles números que estão ali, entre aquelas duas extremidades. Perfeito, é uma boa atividade prática. Tem até gente, né, que eu já vi, que coloca o mourão, coloca uma outra estaca, e para não colocar uma terceira estaca no meio, para não gastar muita estaca, ele coloca uma madeirazinha para dar uma firmeza no arame. Eu vou até perguntar depois se alguém aí de vocês sabe, pode mandar para a professora presencial para falar. Aquela madeira que fica espichada no arame ali no meio, né? Entre duas estacas, sempre coloca uma madeira no meio ali, quando a estaca está mais distante, até 2 metros, aí coloca no meio. É para dar mais firmeza no arame, é para segurar. Fala para a gente aí que a gente quer aprender também, aprender com vocês. Vamos lá na telinha, porque agora é com vocês. Olha só aqui, olha só. E agora é com vocês, então tá cheirando atividades aí? Calma. Mas vai ser mais. Vamos lá, devagar, vamos conversar. Anima a galera. Mas eu já estou animado porque ele estava falando, vamos praticar. Vamos praticar. Para mim é uma atividade. Olha só. Vamos praticar. Bem prático, bem tranquilo. Primeiro, você vai pegar uma régua. E vai fazer medidas de coisas que você consegue medir com essa régua. Por exemplo, o tamanho do seu caderno, o tamanho do seu lápis, da sua caneta, dando uma atenção que na régua nós temos centímetros e também temos os milímetros. A régua tem 30 centímetros, mas os 30 centímetros são divididos em 10 partes, ou seja, são 10 milímetros. Cada 1 centímetro... Você já vai aprendendo, olha só, cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, a primeira orientação para vocês é essa. Tá? Com o auxílio de uma régua, vocês vão medir alguns instrumentos práticos da sua casa. Mede a mesa da cozinha. Opa, para a mesa acho que fica melhor usar um outro instrumento. Então, não vou medir aqui uma cadeira, vou medir a televisão, vou medir... E, mediu a televisão... Você não vai ter as polegadas, tá? Se você medir na horizontal ou na vertical. A polegada é a diagonal, que vai de uma ponta a outra televisão. A intérprete até explicou aqui como é que vai. Diagonal, vai... Beleza. Mas vamos deixar mais organizada essa tarefa? Bora. Vamos deixar mais organizada. Vamos organizar todos os objetos que forem medir. Vocês coloquem uma tabelinha. Coloca uma tabelinha dizendo, eu vou medir um lápis, coloca do lado. Quanto que deu o lápis? Coloca a medida do lado. Quantos itens você vai utilizar? Coloca a quantidade de itens em uma coluna e na outra coluna coloca as suas medições para ficar bem organizado. Perfeito. No nosso plano de aula, né, de atividades, vai bem definido isso direitinho. Pelo menos 5, tá? Com a régua. Agora... eu quero que você meça usando uma fita métrica. Professor, não tem uma fita métrica. Pede emprestado de alguém. Olha lá, Você tá vendo aqui essa pessoa medindo o tórax? Né? A costureira medindo aqui o tamanho do tórax para poder confeccionar a camisa na medida padrão ali. Beleza. Eu não tenho uma fita métrica, professor. Pega um barbante, pega uma linha, um cordão, mede com o barbante. Por quê? Observem que para fazer a medição do tórax, eu não posso usar a régua, porque a régua ela é retilínea, ela não é flexível. Não é? Então pode usar um barbante e depois você mede com a régua quanto que deu. Perfeito. Beleza? Olha lá, mediu o comprimento da calça jeans. Então você vai escolher aí 5 instrumentos também, ou 3 ou 4. Acho que no máximo... Não, no mínimo 5. No mínimo 5, para ficar legal, né? 5. Então, no mínimo 5 usando a régua, no mínimo 5 usando a fita métrica. Beleza.
Aqui já são uns objetos um pouco maior, não é? A régua tem 30 centímetros. O que eu posso medir com a régua? Até 60, para não perder a precisão, ou até 50, ou até 30, no máximo 30. Eu acho que até 30, porque né? Senão eu perco a precisão, até não é? 30. Fita métrica geralmente tem 2 metros, 1,5 metro de comprimento. Então eu tenho que ver objetos que tenham até essa Até dimensão. 2 metros, né? Até 2 metros, beleza. E por último, você vai também medir algumas coisas utilizando uma trena. Beleza, professor, mas como é que eu vou conseguir uma trena? Vê com alguém aí do lado, pede emprestado na escola, vê se tem, conversa com o professor. E se você conseguir apenas uma trena, você faz a sua atividade e depois empresta para o outro grupo, para o seu colega, e assim você vai compartilhando e vai fazendo a sua atividade. Então vamos aqui agora, olha só. Aí aqui, essa primeira, pode ter nosso cenário, diretor, já, nosso cenário, porque essa aula, vocês viram que é uma aula mais curta. Por quê? Porque nós não queremos, tipo, lá 1 hora, não. Essas orientações. Pegamos um conteúdo que alguns professores vieram do nosso particular e falaram assim, professores, eles não conseguiram entender muito bem a reta numerada, intervalos numéricos. E aí nós conversamos e falamos assim, então vamos conversar com o problema, vamos entender esse problema da reta numerada no nosso dia a dia. Claro que, para levar para o dia a dia, eu tenho que conhecer na prática, na aula, o que é a reta numerada. Entendemos? Nós vamos para a prática. E na minha vida, onde que eu tenho? Aí eu uso a régua para fazer algumas medidas. Aí eu uso a fita métrica, eu uso a trena. E aí agora, o momento de construir o aprendizado e de pôr em prática é com vocês. Então, vocês observaram que essa aula a gente vai falar um pouco de maneira mais resumida sobre o conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade e a gente quer ver vocês trabalhando agora. Perfeito. Trabalhando para você aplicar o que você aprendeu. É fácil de enxergar quando a gente faz na prática. Beleza. E aí, o professor Valdeir deu a dica lá. Faz uma tabelinha, coloca aqui, usando a régua, coloca os materiais embaixo, o tamanho dele em centímetros, usando a fita métrica, coloca os objetos e vai guardando esse material, porque a nossa avaliação, esse material vai ser muito importante para que vocês possam realizar a atividade avaliativa, tá bom? Beleza, muito obrigado. Beleza. Daqui a pouco voltamos com mais uma aula híbrida de matemática. Beleza, aguarde a gente que a gente volta já já.